Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal continuou o julgamento sobre o Marco Civil da Internet e a responsabilidade de plataformas digitais. Essa discussão chegou ao Supremo por meio de dois recursos que são julgados em conjunto. O primeiro é de um caso de um perfil falso criado no Facebook com ofensas a terceiros. O segundo trata de uma decisão que obrigou o Google a apagar uma comunidade ofensiva no antigo Orkut. Os ministros analisam a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em vigor desde 2014. De acordo com o dispositivo, as redes sociais e plataformas digitais só são responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos, consideram inconstitucional a exigência de notificação judicial para a retirada de conteúdo ofensivo. Já o presidente ministro Luiz Roberto Barroso entende que a norma é parcialmente inconstitucional. Para ele, a obrigação deve ser mantida em algumas situações específicas, como nos crimes contra a honra, porque nesses casos a retirada da exigência poderia comprometer a proteção à liberdade de expressão. O ministro André Mendonça divergiu e afirmou que a regra do Marco Civil é constitucional. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino apresentou seu voto. Para ele, é preciso ampliar a responsabilidade das plataformas, adotando a regra que prevê possibilidade de punição caso não se exclua a postagem a partir de uma notificação de um usuário. A exceção ficaria para casos de alegações de ofensas e crimes contra a honra, em que a plataforma só poderia ser responsabilizada caso descumpra decisão da Justiça para excluir determinado conteúdo. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Flávio Dino ainda propôs fixar um rol taxativo de conteúdos pelos quais as plataformas devem ter um dever de monitoramento. Elas poderiam ser responsabilizadas caso haja uma falha sistêmica com a disseminação massiva de publicações como crimes contra crianças e adolescentes, instigação ao suicídio, terrorismo ou apologia a crimes contra o Estado Democrático de Direito. As plataformas também poderiam ser responsabilizadas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, em situações de perfis anônimos, robôs ou postagem pagas de conteúdo ilícito. Flávio Dino defendeu ainda o monitoramento sistêmico das plataformas quanto a conteúdos sensíveis. Qual é o rol que eu propus? Letra A, crimes contra crianças e adolescentes. O dever de cuidado mais alto. B, crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, previsto no artigo 122 do Código Penal. C, crime de terrorismo, nos termos da Lei 13.260 de 2016. D, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, fazer apologia à violência, etc. E fiz alusão, até por uma redundância, mas para lembrar que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não são delitos de opinião. O ministro Cristiano Zanin votou pela parcial inconstitucionalidade do artigo 19, por entender que ele não protege totalmente os direitos fundamentais violados pela disseminação de conteúdos ilícitos nas plataformas digitais. Em suma, eu adotaria a responsabilidade subjetiva após notificação, na forma do artigo 21, para os provedores de aplicação ativos e quando estivermos diante de conteúdo evidentemente criminoso ou evidentemente ilícito. Adotaria a responsabilidade subjetiva após decisão judicial, na forma do artigo 19, para os provedores de aplicação neutros,
para os veículos de comunicação social e ainda quando houver dúvida razoável acerca da ilicitude do conteúdo que se busca excluir. Em relação aos casos concretos, no recurso relatado pelo ministro Dias Toffoli, Zanin votou para aceitar o recurso e afastar a condenação do Facebook por danos morais. No caso relatado pelo ministro Luiz Fux, Zanin votou da mesma forma. O ministro destacou que o STF não está impondo um novo modelo regulatório, mas conciliando o dispositivo questionado com o que está estabelecido na Constituição. Na minha compreensão, a partir do artigo, seja do artigo 19, na parte remanescente, seja do artigo 21, só seria possível a aplicação da responsabilidade subjetiva. Eu não estou excluindo os crimes contra a honra da possibilidade de um requerimento de exclusão pela plataforma, desde que, evidentemente, caracterizado. Se houver alguma dúvida, aí haveria uma recusa justa, legítima, da plataforma de promover a exclusão e aí demandar a ordem judicial para que isso seja realizado.